sou Sandra Miranda e esse é mais um episódio da série Esquecidas. Todo mês, a gente traz a história de uma mulher que foi apagada ou teve sua importância diminuída aqui no Brasil. Todas nós somos guerreiras, mas a mulher que você vai conhecer hoje não era só no sentido figurado. Ela viveu uma história com tons de espionagem e estratégia. Uma líder com importância vital numa das muitas batalhas travadas pela independência do Brasil. Uma daquelas histórias que a gente não aprende na escola. Uma personagem escondida e esquecida através dos séculos. Uma mulher que está mais que na hora do Brasil inteiro conhecer e reconhecer. Essa é a história de Maria Felipa de Oliveira, a guerreira de Itaparica. O ano, ninguém sabe direito. Provavelmente 1799, virada do século XVIII para o XIX. Na Europa, Napoleão chegava ao poder. No Brasil, colônia de Portugal, acontecia a Conjuração Baiana, revolta popular que, entre outras coisas, queria abolir a escravidão e separar a Bahia de Portugal. Um movimento que acabou muito mal, com seus líderes presos e os que não foram mortos acabaram exilados. Foi nesse contexto que nasceu Maria Felipa de Oliveira, no arraial de Ponta das Baleias, na ilha de Itaparica, distante uns 15 quilômetros do centro de Salvador. Olá, meu nome é Felipe Peixoto Brito. O Felipe que você acabou de ouvir é provavelmente o maior pesquisador da história da Maria Felipa na atualidade. Sou um pesquisador independente, nativo da ilha de Itaparica. Originalmente, profissional de telecomunicações e informática, profissão a qual eu deixei para me dedicar a um projeto socioambiental que fundei aqui na ilha de Itaparica há 9 anos atrás, chama-se Maré de Março, uma organização, do terceiro setor, e eu faço pesquisa independente também há 9 anos, tenho descoberto muitos documentos sobre a história da ilha de Itaparica, que quero continuar essa trajetória para continuar fazendo produção científica, escrevendo e decifrando, as coisas da nossa memória coletiva aqui na ilha de Itaparica. Maria Felipa nasceu escrava, como a maioria da população local daquela época. Seus pais vieram do Sudão, um país localizado no nordeste da África, pertinho do Egito. Engrossaram a estatística dos quase 5 milhões de negros que cruzaram o Atlântico contra sua vontade, chegando ao Brasil no porão de um navio, para trabalhar para os ricos proprietários de Salvador. Principal cidade do Brasil por 214 anos, a atual capital baiana viu todo o prestígio ser transferido para a nova sede da colônia, o Rio de Janeiro, em 1763. Entretanto, a elite local sabia bem de sua importância para o Reino de Portugal e tentava manter todas as regalias possíveis. Ter escravos era símbolo de status. Uma família de classe média naqueles tempos possuíam de 5 a 10 escravizados a seu dispor. As mais abastadas, algumas dezenas. A ilha de Itaparica, nessa época, fazia parte do município de Salvador. Maria Felipa nasceu na região da atual Rua da Gameleira. Conta-se que, ainda criança, mudou-se para a região da Biribeira. Uma coisa a gente precisa deixar bem claro. Com exceção das pesquisas do Felipe e de alguns poucos historiadores, quase tudo o que se conhece sobre a vida de Maria Felipa foi transmitida de forma oral, de geração para geração. Sabemos muito pouco sobre a personagem histórica Maria Felipa de Oliveira. O que a gente tem de narrativas sobre ela estão, para além da oralidade de Itaparica, que é difusa e que muda ao longo do tempo, são as narrativas escritas por Xavier Marques. Esse Xavier Marques era Francisco Xavier Ferreira Marques,
foi um jornalista e escritor nascido em 1861, em Itaparica. Entre outras coisas, ele escreveu O Sargento Pedro, um romance histórico passado durante a Guerra da Independência na Bahia. Nesse livro, que lhe valeu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele misturou uma história de amor fictícia junto com os fatos reais. E nesses fatos está Maria Filipa. Eu vou contar essa história com base nos fatos conhecidos sobre a vida dela. No entanto, também não vou deixar de contar a lenda, que é tão rica e presente no imaginário popular da Bahia. Mas o importante é a Maria Filipa histórica. Se hoje a ilha de Itaparica é mais conhecida como destino turístico, no começo dos anos 1800 tinha uma importância bem diferente. Localizada na borda da Bahia que dá nome ao estado, Itaparica, que significa cerca de pedra em tupi, era um local estratégico para os portugueses e baianos que habitavam a capital. Por ali passava a maior parte dos alimentos vindos de outras partes da colônia, e mesmo da Europa, para abastecer Salvador. Se acessava Salvador através da via marítima, e essa via marítima passa obrigatoriamente por Itaparica. Não obstante, que Itaparica é a única cidade do Recôncavo Baiano que tem no seu perímetro urbano, na sede, no centro histórico, uma fortaleza militar. Essa fortaleza é o famoso Forte de São Lourenço. Fica na ponta norte da ilha, com vista para toda a cidade de Salvador. Por que o Forte de São Lourenço existe? Para defender o Porto das Baleias de Itaparica, sim, é verdade, inicialmente construído com essa intenção. Mas essa intenção, desde 1631, é uma intenção ambígua, defender a navegação interna na Baía de Todos os Santos. Já no final da adolescência, segundo contam, Maria Filipa mudou-se para um casarão, na Praia do Convento, e foi naquela região que sua vida se transformaria. Em setembro de 1822, quando ela tinha por volta de 23 anos, Dom Pedro, o I, declara o Brasil independente de Portugal. A partir daquele dia, os dois países se separaram amigavelmente e foram viver sua vidinha, cada um do seu lado do Atlântico. Será? Pouquíssima gente conhece a fundo a história da Guerra da Independência da Bahia, do Brasil na Bahia. Está lá, nos livros de história. Livros que contam sobre uma independência pacífica, sem conflitos, tão bonita quanto o famoso quadro de Pedro Américo. Só que, assim como o quadro exposto no Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, a história não foi bem assim. Lembra que falei sobre a elite colonial de Salvador? Pois é. Uma turma formada por mercadores portugueses que não viram vantagem financeira nem política nessa nova condição. Esse pessoal sentiu que perderia seus privilégios assim que a ruptura dos laços econômicos com Portugal ficassem mais sérias. Os problemas com Dom Pedro já haviam começado bem antes da independência. A elite de Salvador não tinha a menor vontade de acatar qualquer ordem vinda do príncipe regente, nem de qualquer instrução que viesse dos lados do Rio de Janeiro. Muito disso por puro ciúme, desde que Salvador perdeu o posto de capital da colônia. Em 19 de fevereiro de 1822, exatos 200 dias antes da proclamação oficial da independência, tropas leais a Portugal tomam o Forte de São Pedro e o Convento da Lapa. Quando acontece o assassinato da Sor Joana Angélica e todos aqueles movimentos que são o estupim da guerra na Bahia, isso tem consequências diretas em Itaparica. Itaparica tem um corpo militar desde o século XVII. E na Guerra da Independência, esse efetivo militar ultrapassava o número de 1.000 homens. 1.000 homens armados e treinados em diversos tipos de batalhão de milícias e também soldados pagos porque estavam ali na guarnição do Forte São Lourenço. Ou seja, Itaparica estava muito longe de ser um território desprotegido, como muita gente imagina.
Quando os tiros são disparados em Salvador, o exército é reunido em Itaparica para aguardar deliberações, né? E isso se estende ao longo de 3 ou 4 dias, com a presença de populares, gente influente declarando em praça ódio aos portugueses, etc. e tal. Assim que as ordens chegaram, tropas leais ao príncipe atacaram as forças portuguesas, dando origem a uma batalha que levou 2 dias, com vitória das tropas brasileiras, por assim dizer. O clima ficou extremamente tenso na região. E desde o primeiro momento se forma em Itaparica um partido a favor da Revolução e outro a favor dos portugueses da manutenção, né, de tudo como estava. E o estupim disso é já em 10 de julho de 1822, os portugueses decidem atacar Itaparica com extrema crueldade e vão encravar as peças de artilharia do Forte de São Lourenço, que era o objetivo principal, mas um segundo objetivo era tocar o terror na cidade, tanto que eles invadem a igreja, vão profanar o altar do Senhor dos Martírios, que era uma irmandade de pretos e da classe média de Itaparica, vai invadir a botica de Batista Massa, que era um ponto de sociabilidade entre os rebeldes, digamos assim, né, os insurgentes, como eles chamavam, e vai fazer a limpa pela cidade. Todo mundo foge, a população civil abandona a cidade de Itaparica e ela fica funcionando durante meses, até setembro de 1822, como um interposto militar português. Era a partir de Itaparica que se fazia o assédio contra outras partes do recôncavo à beira-mar. E isso só vai mudar quando a gente recupera a cidade a partir de setembro de 1822. A reação foi rápida. Os portugueses se agruparam e logo trataram de procurar o governador de armas Madeira de Melo, na época, a maior autoridade de Portugal na região, mesmo depois da independência. Sua meta? Dar um golpe e desmembrar a Bahia do resto do Brasil, continuando como uma colônia portuguesa. Se conseguisse o apoio de mais algum território no Levante, melhor. Não demorou para que simpatizantes do agora imperador Pedro I desconfiassem que problemas viriam a galope, ou, nesse caso, de navio. Quem dominasse Itaparica, costumo dizer, dominava toda a navegação interna da Baía de Todos os Santos. Isso era sabido tanto por portugueses quanto por brasileiros, luso-brasileiros, desde 1624, quando os holandeses ocuparam a cidade de Salvador e, sufocados, tiveram que abandonar a cidade no ano seguinte. Muita gente começou a se voluntariar para ficar de olho no movimento das embarcações que cruzavam as águas da Baía de Todos os Santos. Entre essas pessoas, uma escrava, Maria Filipa de Oliveira. A narrativa que a gente tem é de uma mulher que era forte, grande e que teria participado efetivamente nas lutas pela independência. Apesar disso, não se tem informação oficial de quando, mas em algum momento, ela se transformou em uma mulher livre, trabalhando como marisqueira. O que faz uma marisqueira? Ganha vida com a coleta e venda de ostras, mexilhões e frutos do mar em geral. Assim como muitas outras, Maria Filipa conhecia bem a região costeira da ilha e seus braços de mar. Ela logo se inscreveu para ser uma vedeta, uma vigia ou uma sentinela, de olho no mar, alertando sobre qualquer movimento suspeito. Mas ela não se limitou a ficar vigiando. Maria Filipa participou bem mais efetivamente. Participado como? No assédio contra os portugueses na vila de Itaparica, dentre eles o famoso caso do Guimarães das Uvas, pegando em armas, fiscalizando o trabalho de construção de trincheiras, etc. Conta a tradição que Maria Filipa era uma líder nata, uma estrategista, pronta para usar tudo o que sabia a seu favor. A chance de conflito aumentava dia a dia. Já nos primeiros dias de 1823, Itaparica enfrentava um bloqueio promovido pelas forças leais a Portugal. Era óbvio, né, para todos os envolvidos, todas as partes, quem era do comércio, quem era militar, quem era político, todo mundo sabia a relevância de se ocupar Itaparica. Fazer um controle, um ponto de controle do fluxo daquilo que era chamado conchavo da farinha, né, que era a garantia do abastecimento contínuo de saveiros carregados de farinha, de carne e de outros suplementos para a cidade de Salvador.
Dizia o jornal Semanário Cívico, em sua edição de 12 de dezembro, noticiando a falta de provisões como carne de vaca e mandioca. Se tem colocado um rigoroso bloqueio em Itaparica, vão necessariamente sentindo grande falta deste artigo de primeira necessidade. De tudo mais, há uma falta absoluta. Não tem nenhuma bebida espirituosa para dar à tropa que vive exposta a contínuas correrias. E, finalmente, nenhuma das comodidades indispensáveis ao homem social. Em 7 de janeiro de 1823, as forças portuguesas colocaram suas cartas na mesa. Uma frota com 40 barcas, 2 navios de guerra e algumas lanchas canhoneiras se posicionaram em frente a Itaparica. A missão: tomar a ilha e dali preparar um ataque maciço a Salvador. Um duro golpe para o Império do Brasil. E é nesse ponto onde a história se encontra com a lenda, numa das passagens mais impressionantes que se contam sobre Maria Felipa. A gente vê diversas representações: surra de Cansanção, uma mulher muito forte, uma mulher guerreira, uma capoeirista, uma mulher que remava de Itaparica a Salvador, etc. São diversas interpretações, essas já, né, características da oralidade, dessa coisa mais folclórica, mitológica também, da apropriação de personagens históricos. A gente nunca vai saber de verdade o que aconteceu naquela noite. Possivelmente não passe de uma fábula. E se aconteceu mesmo, talvez Maria Felipa nem estivesse lá. Mas vamos pedir licença e contar a história que atravessou gerações na oralidade e faz parte do mito construído sobre Maria Felipa. A esquadra portuguesa estava ancorada em frente à Ponta da Baleia, aguardando ordens do governador de armas Luiz Inácio Madeira de Mello para um ataque à fortaleza de São Lourenço naquela noite. Em algum momento, um dos soldados viu uma luz refletindo nas águas da maré. Eram tochas. Naquela noite de lua minguante, impossível não prestar atenção nas chamas que se destacavam. Na praia, um grupo de mulheres, usando roupas insinuantes e enfeitadas com flores, dançavam, sorriam e convidavam os marinheiros desprevenidos para que se juntassem a elas. O soldado não deve ter acreditado. Chamou outros colegas para confirmar a visão paradisíaca. Era verdade. As mulheres continuavam dançando e chamavam os homens. Algum deles, sabe-se lá em qual momento, não aguentou a tentação e provavelmente desceu um bote. Ou, quem sabe, se lançou às calmas águas da Baía de Todos os Santos para se divertir com aquelas mulheres. Possivelmente seguido por muitos de seus companheiros. Sereias, metade mulher, metade peixe, atraíam marinheiros com seu belo canto, levando-os para uma morte horrorosa nas águas. Não eram sereias que os esperavam, eram as vedetas, em torno de 50 mulheres, lideradas e treinadas por Maria Felipa. Na areia, os soldados desarmados foram atacados com técnicas de combate corpo a corpo, onde se destacava a capoeira. Não bastasse o elemento surpresa, a maioria delas estava armada com faca, que não hesitaram em usar. E tem mais. As mulheres teriam surrado os soldados com galhos de uma planta bastante comum em Itaparica, chamada cansanção. Segundo definições encontradas em publicações botânicas, o cansanção, conhecido vulgarmente como arre-diabo ou pinha queimadeira, é uma planta da família das urtigas. A seiva abundante da planta é cáustica e corrosiva, causando queimaduras, ulcerações na pele e uma coceira insuportável. Humilhados e doloridos, os soldados portugueses teriam percebido tarde demais que tinham sido enganados.
O grupo comandado por Maria Filipa era muito maior. Além das vedetas, haviam mais 200 pessoas, munidas de tochas e muita coragem. Usando pequenas barcas, avançaram contra os navios desprotegidos, incendiando a frota portuguesa. Com o poder da esquadra reduzido a cinzas, os portugueses se viram obrigados a entrar em combate corporal nas praias de Itaparica. 3 dias de luta, e em 10 de janeiro, os brasileiros conquistaram a vitória. É um relato fantástico, mas pouco provável. Não quero ser pretensioso em dizer o seguinte, mas gostaria de estabelecer. A surra de Cansanção não existe. Ela é uma corrupção ou um tratamento superficial, mitológico de uma história. Segundo o conhecido livro 1822, do jornalista e historiador Laurentino Gomes, nesta batalha houve cerca de 500 baixas, a maioria absoluta portugueses. Daquele dia em diante, Maria Filipa e seus comandados passaram a montar vigília constante nas praias de Itaparica, em trincheiras e postos de observação improvisados. O Forte de São Lourenço, cobiçado pelos portugueses, passou a ser o quartel-general das forças brasileiras. Ao contrário do que se poderia imaginar, a derrota dos portugueses não significou o início de tempos de paz. No dia 16 de janeiro, houve uma cerimônia no Forte de São Lourenço, comemorando a conquista da ilha. A bandeira do novíssimo Império Brasileiro era hasteada. Enquanto a festa acontecia, Filipe e seu grupo se dirigiram para a Ponta das Baleias e invadiram a armação de pesca de Araújo Mendes, um empresário português. Aqui se tem um dos poucos registros dos nomes de outras guerreiras do grupo: Joana Soaleira, Brígida do Vale e Marcolina. Sabe-se que confrontaram o vigia Guimarães das Uvas, aquele já citado anteriormente. De quebra, acabamos conhecendo a possível origem da história da surra de Cansanção. É o que conta o historiador Felipe Peixoto Brito. Tem um caso emblemático onde ela carrega um português chamado Guimarães das Uvas pela gola da camisa com um porrete na mão, ameaçando bater nele. É neste momento que, segundo Xavier Marques, Maria Filipa obriga este português a cantar uma canção. E diz a ele um ultimato: canta, senão te mato. Qual é a canção? Havemos de comer marotos com pão, dá-lhes uma surra bem de cansanção, fazer as marotas morrer de paixão, pois sim, pois não, bicho arrenegado. Então, tudo começou com uma música? Era uma trova, uma cantiga popular, como depois se cantou em Itaparica. Quem não bebe nesse dia, quem não toma bebedeira, não é parente do Lima, Antônio de Souza Lima, é parente do Madeira, Luiz Inácio Madeira de Melo. Mas seria uma canção provocativa, ao qual Maria Filipa obrigou o português a cantar. Veja, foi depois da Batalha do 7 de Janeiro, não se tratava de um inimigo, mas se tratava de um português entre os que seriam aliados da causa. Mas ela tinha os problemas e as suspeitas dela para com esse português, que não estava participando da festa, então ela pega ele num beco da cidade e quer surrá-lo. E estava em vias de bater, de espancá-lo, quando outros impediram ela de fazer isso. E mais uma vez, o machismo prevaleceu e ajudou a perpetrar uma lenda. Daí para seduzir na beira da praia, tirar a roupa e puxar um cansanção, precisa de muito machismo, muita cultura patriarcal e muita misoginia também, um ódio às mulheres, onde elas não podem elencar figuras decisivas se não utilizarem de certos subterfúgios que na cabeça, né, dessas pessoas é comum e inerente a todas as mulheres, ainda mais uma mulher negra. Precisa mentir, precisa vender o corpo, precisa envenenar, e essa história termina misturando tudo, né? Ficou um folclore bem construído da ideia da surra de Cansanção. Os combates em Itaparica só cessaram de vez em 2 de julho de 1823. A data, feriado estadual na Bahia, marca a chegada a Salvador da primeira esquadra da Marinha Brasileira,
comandada por um personagem ímpar, o almirante inglês Thomas Cochrane, contratado especialmente por Dom Pedro I. Sua esquadra realizou um bloqueio na Baía de Todos os Santos e expulsou os portugueses de vez da capital baiana. Reza a lenda, o inglês fez questão de relatar os incríveis feitos de Maria Filipa e seus comandados, tanto que o cônsul-geral do Império Britânico no Brasil, Henry Chamberlain, mencionou em carta a George Canning, que viria a ser o primeiro-ministro britânico anos depois, a atuação das mulheres de Taparica na libertação de Salvador. O general francês Pedro Labatut, que chefiava as frentes de combate do Império Brasileiro, tanto no recôncavo baiano quanto em Taparica, descreveu meses depois a ofensiva das forças rebeldes da ilha contra o governador de armas Madeira de Melo. Madeira dispôs rapidamente as suas forças. Todas as ruas e praças próximas à raia periclitante formou atulhadas de infantaria, cavalaria, canhões, principalmente as linhas de Itapuã e Conceição, engrossadas fortemente, copiosamente municiadas e prontas para fuzilarem ao primeiro sinal. Tiveram eles 200 e tantos entre mortos e feridos, e nossa perda constou de 4 mortos e 5 levemente feridos, o que bem prova que a providência nos auxilia. Ontem e antes de ontem, atacaram Itaparica com imensas barcas, 2 brigues e 2 escunas. Porém, o resultado tem sido o eles irem indo para a cidade com as barcas cheias de feridos e mortos. Em 1831, o Império do Brasil concede à ilha de Itaparica o status de município autônomo, separado de Salvador, como reconhecimento do heroísmo e valor de sua população em defesa da independência do novo país. A sede do município, logicamente, foi erguida na Praia das Baleias. O Forte de São Lourenço, atualmente, abriga o Memorial da Independência do Brasil na Bahia, mantido pela Marinha Nacional, em homenagem aos combatentes de 1823. A origem e a identidade de Maria Filipa foi questionada durante muito tempo. No entanto, sua história permaneceu viva na tradição oral do povo baiano. No livro Maria Filipa de Oliveira, Heroína da Independência da Bahia, a professora e consultora em interpretação do patrimônio, N. Cleide Vasconcelos Farias, refere-se a Maria Filipa como uma mulher que tratou a liberdade como o maior tesouro da sua vida. Sua real existência foi colocada em xeque por autores que pretendiam tirar da história qualquer sinal de protagonismo feminino, ainda mais de uma mulher negra, uma ex-escravizada. Evidências começaram a surgir quando a pesquisadora Priscila Caldas Batista Vilaverde encontrou um atestado de óbito, datado de 4 de janeiro de 1873, com o nome de Maria Filipa. O documento foi encontrado em Maragogipe, cidade no recôncavo baiano, distante cerca de 130 quilômetros de Salvador. Não se sabe exatamente se seria a mesma Maria Filipa, mas pela data é bastante possível. Um documento judicial com cerca de 30 páginas, datado de 1834, foi encontrado na própria ilha de Taparica, justamente pelo pesquisador Felipe Peixoto Brito, que você vem ouvindo durante todo o episódio. Um processo criminal narrando a investigação e julgamento de uma agressão física ocorrida contra Maria Filipa e sua filha no mesmo ano. E ali se revela muitos detalhes sobre o fato ocorrido, e o nome, da filha da Maria Filipa, que seria a Maria Roberta, e basicamente que a situação ela ocorre logo após, ali, no bojo dos festejos do 7 de janeiro de 1834, e se trata de uma agressão que teria sido cometida, segundo uma das testemunhas, inicialmente pela própria Maria Filipa, e, na visão do juiz, é o rapaz que agride primeiro a filha dela e depois a ela, e isso leva
a autora da denúncia a revidar. E por isso ele mantém o réu preso. O réu tenta alegar que é um crime policial, que ele tem que ser solto porque foi um crime de menor gravidade. Entretanto, o juiz dá um entendimento a favor do réu, mas o juiz de paz de Itaparica ele diz que não. Sabemos pouco sobre Maria Filipa de Oliveira, descrita nesse documento apenas como pobre e analfabeta. Mas uma coisa já se sabe: ela também foi mãe. O artigo ele deixa em aberto se esta Maria Filipa é de fato a Maria Filipa, a heroína da Guerra da Independência, e não diz respeito daquilo que ela teria praticado na guerra, que também não é objeto do meu estudo. Mas o que eu busco tensionar é existiu ou não existiu, porque o que se negou é a existência, e isso eu acho demais. Só que as descobertas do Felipe não pararam por aí. Em 2023, ele teve uma enorme surpresa do outro lado do Atlântico, mais exatamente em Cascais, no litoral português. Eu tive acesso a um conjunto documental que eu já investigo há muito tempo. São mais de 100 documentos inéditos que eu almejava muito consultar sobre a história do Brasil, sobre a ilha de Itaparica. E para minha felicidade, eu encontrei uma lista dos moradores, de Itaparica, dos foreiros, daqueles que pagavam quase que um aluguel pelo uso das terras em toda a ilha de Itaparica, justamente no ano de 1834-35. E lá você encontra a Rua da Gameleira, a famosa Rua da Gameleira, que seria a rua onde Maria Filipa morava, E lá, nesse registro, nesse cadastro imobiliário, ela consta como uma sexta moradora, uma casa bem pequena, 15 palmos, na Rua da Gameleira. E aí é o segundo documento que eu encontro que cita uma Maria Filipa que tem elementos suficientes para a gente supor que é a nossa personagem da independência. Em 26 de julho de 2018, Maria Filipa teve seu nome incluído no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Pátria e Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília. Para mim, a Maria Filipa de Oliveira, ela é extremamente importante, a memória dessa mulher é extremamente importante porque ela diz muito sobre o Brasil. Não só pelo que ela fez no passado, mas como essa memória tem sido tratada no presente. Apesar dos ataques, apesar das contradições, acerca dessa memória, ela desperta um interesse genuíno das pessoas no Brasil e no mundo, que cada vez mais se sentem atraídas por essa personagem, que desejam pesquisar essa memória, resolver esse enigma. Isso diz muito sobre uma sede que o Brasil tem de conhecer o próprio Brasil e de se ver representado nas figuras que são tidas como heróis, heroínas da pátria, referências para o Brasil. Então, acima de tudo, eu acho que esse sentimento ele deve prevalecer e que ele deve ser estendido a outros personagens, a outros lugares e a outros momentos da nossa história, porque só através desse mergulho mais profundo na história do Brasil a gente vai poder construir o Brasil que a gente quer e que a gente merece. Esquecidas é uma série original em áudio da After Hour Multimídia. Criação e apresentação, Sandra Miranda. Pesquisa, Clarissa Blumen Dias e Tiago Magalhães. Checagem, Maristela Gonçalves. Sonoplastia e edição, Arthur Ankercrone. Trilha sonora incidental, Blue Dot Sessions, Visual Vox Studio e YouTube Music Library. Efeitos sonoros, Free Sound. O texto foi baseado em livros e reportagens da BBC de Londres, Empresa Brasileira de Comunicação, site Alma Preta, Museu da Casa de Maria Filipa, Revista Super Interessante, Instituto GLE10, Portal As Minas na História e do Grupo Zumbi de Capoeira. Nosso muitíssimo obrigado ao historiador Felipe Peixoto Brito, que contribuiu demais com a nossa história, trazendo uma visão inédita de Maria Filipa, muito além do que está em qualquer livro de história. Se quiser conhecer mais sobre o trabalho do Felipe, os links estão todos na descrição do episódio. Roteiro e direção, Arthur Ankercrone e Sandra Miranda. E no próximo episódio de Esquecidas, você vai conhecer a história de Bárbara de Alencar, heroína, mãe, presa política e líder republicana, quando o Brasil mal sonhava em ser independente. Não perca!
Olha, se você conhece a história de alguém que fez a diferença na luta pela igualdade, pela liberdade e diversidade, me fala. Mande sua mensagem para esquecidaspodcast@gmail.com ou pelos comentários do Spotify. Tô te esperando. Tá gostando do nosso trabalho? Quer dar uma força pra gente? É fácil. Recomende nosso programa para quem você conhece e aproveita para dar 5 estrelas lá no Spotify. A gente agradece demais seu apoio. E se quiser ajudar a gente a melhorar ainda mais essa série, dê uma olhada no nosso plano recorrente de apoio no Cartaz. O link está aqui na descrição do episódio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. After Hour Multimídia.